lado está o Maxwara, conhecido aí como o primeiro ator indígena do Brasil. É isso mesmo, Max? Você foi o primeiro a fazer filme, né? Eu acho muito. Bom dia, boa tarde. E boa noite também, já que Boa nós estamos na noite, rede. Vai... tá. Mas eu acho assim. Tem uma história de uma atriz que foi. O primeiro filme foi feito e nu. Mas quando chegaram no Brasil, todo índio anda nu. E se falasse eu for o primeiro índio a atuar no cinema, eu acho, assim, continuadamente, sim. Sim, você fez uma carreira, você é um ator. Isso. Ainda hoje você é um ator. Lamentado. Aí tá aí a primeira, uma das imagens aí, exatamente. Eu continuo trabalhando. Vai fazer um filme agora? Não, eu já terminei 3 e tem mais 4 para frente. Oxa, já tem que agenda. É que tem um Bye Bye Amazônia, direção de Neville D'Almeida. Neville D'Almeida foi um grande diretor de cinema. Ele ganhou a maior bilheteria do cinema internacional com o filme A Dama da Lotação. Ah, lembro também, assisti, belíssimo filme. E baseada na Sônia Rodrigues, Sônia né? Braga. Sônia Braga. O Nelson Rodrigues instigava muito o Neville fazer na Vale da Carne e tal. É um grande amigo diretor, um grande companheiro de trabalho. Você está no cartaz principal do filme, Maxwara. Maxwara. Tá. Isso daí não lançou ainda, vamos mandar bala. Não lançou ainda, vai lançar? Vai. Nós estamos concorrendo aos festivais ainda. Que beleza, que maravilha. E está indo bem? Eu acho. Tá certo. Bom, eu acho que o grande público que acompanha aqui a rádio e a Rede Piratininga te conhece da novela Renascer. Na televisão foi o papel que você teve maior repercussão, eu fiz o pai da Ritinha, o Chico da Boa Morte. Eu conversei com o diretor, conversei com o Marcos Palmeira, que me convenceu a fazer a novela. Diga assim, o nome, Chico de Boa Morte. A morte não é boa, eu nunca vi, nunca sei. Como é que vai ser? Mas é fiel, pelo que eu vi aqui no município, que eu fui visitar o museu, eu entendi um pouquinho da história. É o tempo dos coronéis, né? Sim, a cidade aqui foi feita com... o coronel dali, coronel daqui. Tivemos muitos coronéis aqui. Tem mais. Tem muita gente que diz que ainda temos muitos coronéis aqui. Mas eu não quero entrar no assunto, mas tem. Nem deve, né? Mas você esteve em São João, agora está visitou o nosso museu aqui? Eu visitei o museu porque eu tenho um amigo do Sérgio, o Antônio aqui, que ele trabalha com produtos naturais, plantas medicinais e faz exposição na praça de medicina, chá do xamã, medicina alternativa. Ele é meu amigo basicamente uns 40 ou para frente anos. Em vez de quando eu venho visitar ele aqui. Seria aquele templo de alemão? É o César, é o alemão. O alemão, famoso, o alemão aqui, da conhecido. banca aqui da Raizada. E eu vim arrastar ele para ir para a aldeia. Eu quero até te convidar, que você não quer ir comigo para a aldeia? Você sabe que eu já tive em algumas aldeias indígenas, inclusive fui homenageado numa delas. Vê se você achou pintado aí o nosso produtor Borelli aqui. E aliás, foi uma experiência maravilhosa. Eu estive lá na aldeia dos Bororós. Os Bororos. Os Bororos é uma cultura fantástica. Ilha do Bananal. Tem lá... Não, foi aqui no Mato Grosso. Eu estou tentando lembrar o nome completo da aldeia, não estou conseguindo. São os indígenas Bororós. É a etnia, você está falando. Etnia Bororo. Isso. Tem a etnia Chavante, etnia Bororo. Que inclusive quando morei no Rio de Janeiro, eu ajudei a eleger o Mário Juruna. Ah, sim. Ele é Chavante. Ele foi Chavante. Que naquela época, que eu sou fundador do Núcleo de Cultura Indígena, que agora é o nome, mas no tempo era União das Nações Indígenas. Como a gente foi registrar esse nome no Supremo Tribunal Federal, não podia colocar União das Nações Indígenas, que é a união em cima da União. Entendi. Aí mudou o nome de Núcleo de Cultura Indígena, que inclusive... porque poderia dar uma ideia de separatista, né? Exatamente. Um outro país. Perfeitamente. É um país dentro do outro país. Mas até hoje o presidente, diretor
da história toda é um grande camarada chamado Ailton Krenak. Ele faz parte da Academia Brasileira de Letras. E o filme que eu estou fazendo, ele está no filme também, que é o Macunaíma. Eita. Macunaíma, mas vai uma nova versão do Macunaíma. Não quero entrar no assunto não, mas é outra história. Não pode revelar aqui pra nós. Olha eu aí, ó, na aldeia dos Bororós. Os Borós, tá recebendo recebeu uma machadinha sagrada, uma lança sagrada lá. Olha como ele sabe. É verdade, isso daí eles eu não estou aqui fazendo autoelogio, pelo amor de Deus, mas eles me convidaram para ir lá e me homenagearam. Esse é o cacique lá daquele núcleo que eu lá estive, com esse símbolo deles, né, a machadinha sagrada, como grande líder, né? Eles deram um título lá porque pelo trabalho que eu tinha feito na educação aqui na Unify, e dei oportunidade para muita gente, e, graças a Deus. E vem um reconhecimento onde a gente menos espera, né? Mas você sabe assim. Guarapiru Bororós. Guarapiru. Bororó. E eu acho assim que pela minha visão hoje, eu acho muito legal, interessante, de o índio ser eternamente inocente. Descobrir o Brasil pode levar ouro, diamante, madeira, pode levar mulher, pode levar... Continua a mesma coisa. Eu acho que quem chega na aldeia acha que o índio é mau, o índio mata, vai pegar doença, vai tirar aquilo. Não. Nós somos que nem uma árvore. Todo passarinho pode chegar, come toda a fruta e pode sair voando. Tá tranquilo, você visitar esse mundo espiritual da floresta faz parte da idoneidade dos povos nativos. Eu não estou entendendo o que você está fazendo, eu também não entendi o que você veio fazer aqui. Chamada intuição. Não tem aquela música do Tim Maia? Sim. Olha, a gente vê que você é do mundo da cultura mesmo, né? Você sabe tudo aí. Bom, mas vamos voltar lá a Renascer. Como é que foi a tua experiência na novela Renascer? O povo te reconhece ainda pela novela Renascer? Eu não sei. Foi um papel forte, né? A começar pelo nome, né? Boa Morte. Eu não entendi o nome. Eu não sei. Quando a novela entrou no ar, eu estava gravando ainda. Eu entrava no metrô no Rio de Janeiro, entrava no ônibus. Eu gosto de acompanhar a comunidade simples. Eu dispensava o motorista da Globo, pegava metrô, pegava ônibus. E todos queriam tirar foto comigo, eu não entendia por quê. Aí eu entendi que eu estava fazendo novela. A novela dá popularidade, né? O Marcos Palmeira me falou, se prepara. Eu falei, pra quê, Marcos? Falou, vai vir aí. E se tornou mesmo. E eu acho que a palavra do Marcos Palmeira e do pai dele, Zelito Viana, que fez o terceiro filme comigo, chamado Avaeté, o Semente da Vingança, que eu conheci a galera da Globo, como Renata Sorrá, Hugo Carvana, Sérgio Mambetti, Cláudio Mambetti, Nina de Pádua e Antônio Pitanga. Antônio, eu pensei que ele tinha morrido, ele está na novela agora. Que é o pai da Camila. Tá firme ainda. Tá firme. Tá tremendo, mas tá bom. Tá certo. Meu querido, aí você fez o papel, ficou famoso em todo o Brasil, ainda hoje é reconhecido. Sim, eu fui visitar minha mãe, eu fui homenageado pelo governador do meu estado, e eu fui numa reunião lá, do estado do Mato Grosso do Sul, onde estavam reunidas todas as etnias terrenas. E lá, eu subi lá no palco lá para falar, mas eu não dei opinião muito bem sobre a política indígena do meu estado, nem falei, nem dei esperança para nada, porque eu não sou aldeado. Eu não vivi na minha aldeia assim do começo ao fim. Eu vou fazer 70 anos. Eu acho que eu saí de lá com 15, 70, fazia 50 anos, 55 anos. Eu não posso dar opinião para um cacique, já que eu sou de família oligarquia. Mas eu estou indo agora na reunião, estou te convidando para passar o fim de semana lá. Na aldeia? Na aldeia. Então qual é a aldeia? Desculpa, eu te Eu vou aqui onde minha avó foi enterrada, que eu terminei.
Fica entre Duartina e Havaí. É chamado Araribá. Araribá. E lá que eu vou começar um filme chamado Diário de Maxuara. Tem um diretor que quer escrever a história do índio no cinema. Olha que legal. O produtor, o diretor e o diretor de fotografia vão encontrar com ele em São Paulo amanhã. Eu vou fazer o ensaio na sexta-feira à noite e sábado é para valer. E continua a minha história com entrevista com os diretores que dirigiu meus filmes, como o Cacá Dieg, que faleceu tem uns... Você teve contato direto com ele? Conseguiu falar com o Cacá Dieg? O primeiro filme que eu fiz foi com ele. Olha que maravilha. Chamado Quilombo dos Palmares, a história dos negros. Hoje eu fui ver aqui é o Gangazumba, e Zezé Mota, que faz a Chica da Silva, Papará, tarará, Antônio Pitanga e aquele cantor que canta a BR-990, como é que é o nome Tony dele? Tornado. Tony Tornado. Tony Tornado, eu tô bom de memória. Covid não acabou com a minha memória. Tony Tornado é antigo. Nós não estamos tão lascados assim, não. Tony Tornado então, é antigo. eu tô reencontrando esse... Aí são os filmes, alguns filmes, é isso? Quilombo, Olha, Floresta Esmeralda. Você tem uma carreira brilhante aí, hein? Esse é Emerald Forest. Quem fez foi onde eu ganhei mais dinheiro. Foi em dólar. Oxa. Esmeralda Forest é a diretora John Burma. Ele dirigiu aquele que tira a pedra da espada. Eu esqueci o nome do filme, é em inglês. E o Havaí até Armação Ilimitada. Eu encontrei quem teve no Uberlândia, né? Foi o ator André de Biasi e o outro. Eu tinha 40 anos que a gente não se via. Olha. Caramba. Foi muito legal. Avenida Brasil, quem dirigiu Avenida Brasil foi Otávio Bezerra Cavalcante. Os Heróis Trapalhões, o Didi. Você trabalhou também com eles lá. Foi. E o Quarupi foi o Rui Guerra. O Quarupi famoso também. Fez o Rui Guerra, eu fiz o filme. Eu fiquei impressionado que eu contracenei com a Cláudia Raia. Eita lasqueira lascada. Poxa, bonita mesmo ou não? E foi... A gente contracenava seminu. E o Tami foi o Hans Staden. É americano também, a Muralha. A Muralha é lindíssima. Foi uma minissérie da Globo. Foi. Porque a Muralha comemorou... Tem uma história da Rede Globo. Tem muita gente que é contra a Rede Globo, mas a Muralha marcou os 500 anos. Foi virada do milênio. Lindíssimo. Para nós aqui de São Paulo, então, é uma coisa extraordinária. Que foi a história de Dom Brás, queria subir para fundar São Paulo. Pois é. E o índio que ensinou o caminho para ele para lá. Para lá, que eu faço um personagem que eu não quero que ele suba. Você não quer? A muralha para chegar em São Paulo. Só para o povo entender, a muralha são aquelas montanhas lindas. Eu toda vez que eu vou para o litoral, que eu passo por... Eu lembro inclusive dessa minissérie da Globo, As Muralhas. E lembro do filme, e foi ter novela também. A muralha era isso, porque aquela era a barreira para entrar no... grande figura. São Paulo. E é uma barreira e tanto. O Tarcísio Meira fez o Dom Brás, eu fiz a história toda. Eu tenho muita saudade de meus amigos atores que foram embora, cara. Eles deixaram a mensagem assim, na cultura do teatro, do cinema, da leitura, televisão. Porque muita cultura nossa brasileira, a cultura do povo brasileiro, eles não têm muito o sentido de ir ao teatro, não ler livro, não seguir cinema, por causa da economia, sabe? Será que é economia só? Eu acho que é mais falta de cultura. Cultura, mesmo, isso que eu estou falando, que não é a cultura. Por exemplo, quando eu estive em Los Angeles, estive na França, estive na Inglaterra, na história, e me levaram no teatro lá em Nova York para ver várias peças. Eu pensei comigo, o que eu vou entender disso? Mas o meu espírito falou, vai lá, seu maloqueiro, vai vir assistir aquilo, porque isso vai ter sentido para frente para você. Eu acho que assim, tem um filme chamado Assim Caminha a Humanidade. Eu digo assim, assim caminha a sua vida.
Pois é. Max Suara, bonito isso. vai e vamos. Bonito isso. Bonito. Bom, você estava falando da sua aldeia. Né? Nós vamos lá. Onde que estado que fica a sua aldeia? Eu não tenho. Eu tenho etnia e comunidade. Todas as aldeias que eu chego, eu sou bem-vindo. Desde sim. o Raoni, eu conheço a Raoni há mais de 40 anos. O Raoni é uma grande experiência para a cultura da etnia brasileira, porque rei, rainha, papa, bispo, presidente, ministro, quando ele chega, ele não precisa falar inglês, falar nada, só quem olhar nele tira a capa e dá um respeito danado. Então aí, que tal o respeito do índio brasileiro? Tá certo. O índio no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, quando eu estive lá na aldeia, lá em Mato Grosso, eu percebi que lá os moradores de Dourados não respeitavam os índios. E eles não entendiam por que nós estávamos lá na aldeia. Entendi. E a gente respeitava. Mas eu vou te falar uma coisa, meu querido, eu acho que índio que vive em aldeia, em faixa de fronteira, são os que mais sofrem. Eles não são bem vistos. Não são bem vistos. Não. Eu percebi porque isso lá. É lado de traficante, prostituição, droga, bebida, mata toda a cultura. Sim, dá para perceber. E ali a sim. porta de entrada. Eu não vou falar essas coisas, não, que eu não mas é comigo, você está falando o que eu percebi pela minha percepção mesmo. Né, eu via eu inclusive estive lá com uma comunidade acadêmica, com professores da universidade, e mesmo no meio acadêmico eles ficavam, mas o que você está fazendo aqui? O que vocês estão? Nós somos numa comitiva, numa grande comitiva. O que vocês estão? Eles não entendiam o nosso interesse pela cultura indígena. Então eu percebi o preconceito ali. Fora dali, eu vejo que em São Paulo mesmo, eu acho que o indígena é bem recebido, né? A não ser nas próprias áreas de fronteira. Eu posso falar uma coisa. Eu vou visitar. Eu espero que você vá comigo. Quero ir sim. Tenho muita curiosidade disso. O meu filho está terminando doutorado na Sorbonne, Olha aí, na França. Teu filho? Isso. E ele o Idiahuri. Tem o nome indígena também. Idiahuri. Eu acho assim. Eu estou fazendo um filme, ele passou toda a história, quem foi que criou a mitologia do filme, e o Mário de Andrade, ele fez a história do filme, que é o Macunaíma. Então, eu estou entendendo hoje, eu acho assim, porque o que eu estou vivendo mais é para deixar alguma mensagem para alguém que vem atrás de mim, que são meus netos, bisnetos, tataranetos, sei lá quem vai seguir. Mas, assim, um ponto de referência que começou a conversa, o governo do estado de São Paulo, eu ouvi uma matéria na televisão do vice-governador, demarcou a área indígena lá de onde tem a antena lá, entrando em São Paulo, da Anhanguera para lá, reconhecendo como território indígena. Acho que é Piaçaguera, onde tem bandeirante. Quando entra... Sim, eu tô vendo aqui a imagem, é o Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá. Tem uma aldeia, inclusive, lá. O governo do estado de São Paulo demarcou aquela área, porque o condomínio queria expulsar os índios para abrir um condomínio lá, que não reconhecendo terra indígena. Olha. O governador é prioridade de apoiar a cultura indígena. Eu não vou discutir de partido, mas eu acho que a minha comunicação na visita lá na minha comunidade, lá onde está enterrado minha vovó, eu vou dar 3 histórias. Reflorestamento do território, que está degradado por causa de café e eucalipto, e plantação de algodão, não pelo arrendatário antigo. Reflorestar em nome da comunidade, horta comunitária, pomar comunitário e fazer criação de peixe, apicultura, sei. Apicultura. Então fazer um planejamento de o vale quanto pesa, manda para Brasília com o Ministério da Agricultura, manda para o governo do estado e manda para o município, para o secretário de Cultura. Aí ajunta as verbas todas e ajuda a comunidade. Tá certo. Isso daí, eu acho que é a minha opinião. O futuro da vida é comida.
Sim, sim. Se você Brasil devastou tudo, acabou com tudo, vai comer o quê? Pois é um grande futuro do Brasil, sem dúvida nenhuma, é isso, né? A briga do mundo hoje é causa de comida. O Tá presidente doido dos Estados Unidos já embargou tudo, o nosso presidente já mandou a mensagem, e outros estão em guerra, outros países. O índio não está em guerra em nada. Que beleza, né? Filosofia indígena maravilhosa. Vive em paz e tal. A não ser nessas regiões de fronteira aí que aí pega, né? É peso pesado. Morte de todos os lados. Eu estou fazendo um filme agora, que eu vou filmar em Roraima, e vai ter essas tranqueiras no filme aí, mas eu não posso falar muito do filme, porque é outra história. Não vamos falar nada que você não possa aqui. Vamos respeitar as tuas privacidades e os teus segredos aí, né? Mas nas aldeias, mas no geral aqui em São Paulo ainda se respeita, pelo menos o povo gosta. Estou vendo aqui, ó, tem várias mensagens para você aqui, ó, te cumprimentando. Quando eu fui fazer o filme, o Hans Stader e o Batuba, eu conheci o secretário de Cultura e ela me mostrou uma parede, uma pedra, escrito 1800 não sei o que lá. Eu fazia o Coiambebe, o homem que treme. Eu perguntei, mas de onde é Coiambebe? Ele não é de São Paulo, não. O Coiambebe, pelo que eu conheço, era Goitacazes, Campo de Goitacazes. Ele é Goitacazes. Goitacazes é a maior produção de petróleo que tem da Bahia, do Rio de Janeiro. Como é que esse índio chegou aqui? Se não tinha barco, navio. Eles veio remando com 20 ou 30 mil guerreiros. Quem que falou para ele que aqui tinha guerra, que ele vinha ajudar vocês aqui? Que não tinha celular, não tinha satélite. A vida do índio é um mistério. É um mistério, tem muitos mistérios. Eu já percebi isso nas minhas poucas incursões aí porque Coiambebe, muito mistério. Ele muita espiritualidade também, muita gente não acredita nisso, mas a espiritualidade, a conexão do indígena com uma força superior é muito forte, dá para perceber. Porque eu acho assim, eu perguntei, ele tremia de raiva? Não. Ele tremia porque ele tinha Parkinson. Ah, sim. Eu falei, mas o Parkinson é um nome novo. Você deve lembrar, bisavô, tataravô seu, quando estava com um problema psicológico, não era Parkinson, tinha um nome que falava antigamente, sumiu da minha mente, mas eu vou lembrar. Ele não sei o que lá, tá fora da memória. Eu vou lembrar, eu lembro no relato de memória, eu vou lembrar o que é. Tá certo. Que eu estou telefonando agora para minha mãe, ela vai responder como é que é essa palavra. Tá certo. Manter uma conexão permanente com as coisas espirituais e tudo mais. Exatamente. Isso é importante. Bom, você está aqui na rede Piratininga. Você já matou esse nome? Não? Já Piratininga foi o primeiro nome que teve o estado de São Paulo. Nome indígena. Nós estamos numa rede aqui que tem um nome indígena. Quem não sabe, antes da Constituição de São Paulo, era a história do rio. Piratininga. Foi o primeiro nome que São Paulo teve, que não era São Paulo. Não era São Paulo, era Piratininga. E muita gente pergunta para mim, por que rede Piratininga? Bom, aí é uma longa história que outro dia a gente conta. Que mas também até descobriu o Brasil era Piratininga. Piratininga significa, era como o indígena chamava São Paulo, nosso Piratininga. O Planalto Piratininga. Que Piratininga, na realidade, chamado Terra da Garoa. Sim. O que nunca para de chover. Aí entrou a Dona Irã Barbosa. Pode ser que ele tirou. Entra todas as histórias dos grandes boêmio paulista. Ele entendeu a vossa mensagem da natureza. A natureza. Olha, a Lucilena Maia está mandando um abraço para você, ela é a nossa diretora de cultura. Ela está pedindo para mandar um abraço para você, para o Max Suara. Ela está dizendo que nós estivemos juntos há pouco no Museu Histórico e Pedagógico. Ele merece toda a nossa atenção. Parabéns por você tê-lo aí. O sanjonense merece ouvi-lo. Ele estará conosco novamente no museu à tarde. Então você continua em São João da Boa Vista. Pode ser. Fica tá tranquilo, vou passar o dia por conta da comunicação aqui, da rádio, da Secretaria de Cultura. Eu acho que é uma mensagem. Lógico. Porque assim o Paulo Barbosa falava comigo de madrugada. E eu falando sozinho, tinha um programa de rádio no Rio de Janeiro, ele falou, fala que alguém está te ouvindo. Eu acho que a secretária de Cultura, ela me disse que aqui vai ser o futuro polo de cinema.
Porque aqui eu acho que tem uns projetos de filmes para frente que ela não quis falar, que eu também respeito muito, tem muita coisa que eu não posso falar, que aqui vai ser um centro cultural para se fazer cinema brasileiro. E eu falo para meus amigos cineastas quando me convidam, eu digo: viva o cinema brasileiro! Minha secretária de cultura, levanta essa bandeira. Sim, sim. Quem não vê filme, quem não vê filme, quem não faz o filme, quem não atua o filme, ele não acompanha o seu orientador na universidade, porque todo orientador na universidade ele manda você ler um livro e ver um filme. Sim, sim. Se você não tem um diretor ou escritor, você vai seguir quem? Papai e mamãe? Tá certo. Pois é, e o São João já foi berço aí de vários filmes, né? A Maria de Glória Medeiros está te cumprimentando. A cultura de São João enaltece as culturas, diversidade, viva a inclusão. Beleza, Maria da Glória? Boa mensagem. E ela está dizendo: parabéns, São João, pela atenção e engajamento a essa temática indígena. O Rui Souza está perguntando se aquele filme da espada, não é o Rei Arthur. Você se falou, é Excalibur, é Excalibur. Isso. É Deliverance Excalibur, é John Borman. Olha aí, agora já veio, lembrou tudo uma vez, já lembrou até o nome do... Tá certo? Porque é por isso que diz, é atormentado. Depois acorda o ator que está preso na mente e vamos que vamos. É o Excalibur Deliverance. Esse filme é muito interessante, porque eu acho que eu conheci o Sean Connery. O Sean Connery, ele me chamou para fazer um filme, mas eu estava fazendo outro com o John Borman. Ele fez o Medicina Man, que ia ser filmado no Brasil, mas no Brasil tem um problema que eles filmam na Amazônia. Antes é muita chuva. Sim, no Amazonas e o equipamento é delicado, e dá fungo na lente, e não dá continuidade no outro dia. E ele resolveu filmar no México, que é a história do Medicina Man, Sean Connery. Ele é daquela região e ele foi como Sir, que é chamado Sir. São os na nobres, Inglaterra, pela rainha, pelo tanto que ele lutou pela libertação do povo dele, e da outra história aonde nasceu a história do Excalibur, Deliverance. E o outro cantor que é de lá, que também foi receber o Sir, que é o U2, aquele cantor daquela banda U2, a música dele é muito interessante, que ele fala sobre a liberdade do povo dele, né? É muito complicado aquilo, que eu viajei mais ou menos na Europa, é tudo pequeno. Europa é. Lá você emenda bigode com bigode, você não sabe onde você está. Boa, vou anotar essa para mim aí. A Márcia Aparecida cumprimentando aí para mim, né? Obrigado, Márcia, pelo reconhecimento lá da Índia, na aldeia indígena dos Bororós. Eu tenho amigos lá ainda, Bororós, guardo com muito carinho. Guardo com muito carinho todos eles aí. Elisa Pereira da Silva também registrando o recado dela aqui, cumprimentando a todos nós, desejando um ótimo feriado. Amanhã nós estamos aqui, o feriado vem depois, né? Márcia Aparecida gostando muito da sua entrevista, cumprimentando aí pela ideia de trazer o primeiro ator indígena, ator indígena. Parabéns a todos os envolvidos. E depois de renascer, não volta para a televisão? Não pintou mais nada na televisão? Eu estou fazendo duas coisas. Eu tenho contrato assinado com a Netflix e eu acho que outra produtora lá, da Mad Max ou Max, não sei o que lá. Sim, sei qual que é. Mas eu acho que a Netflix, ela vai... Eu acho, assim, na Rede Globo, ela pega o planeta todo. Depois que eu assinei o contrato, lá o Marcos Palmeira falou para mim: você fez o bom contrato? Eu falei: não sei, Marcos, eu assinei, mas... Se foi bom ser ruim, não sei. Mas é igual eu falei para minha mãe: tô velho e feio, mas tô na moda, vambora. Como é velho que é feio, tá na moda, como é que tá fala bom lá? Chuta, segura, Tafarel. Segura essa, Tafarel. Tá certo, meu querido. Então, uma boa estadia para você aqui em São João da Boa Vista. Espero que você seja bem recebido aí pela nossa população. Vai visitar à tarde o museu, né? Almoça agora, depois à tarde volta exatamente no museu. Eu queria conhecer até o cacique da cidade, que é o prefeito. Trocar ideia, que eu acho que é muito importante, assim, uma reflexão
E hoje é aniversário do prefeito, não é hoje o aniversário do Vamos prefeito? comer um bolo lá com ele, tomar uma caipirinha lá, bora. Olha lá, fala com esse rapaz aí, que é o braço direito do prefeito aí. Eu estou com uma assessoria aqui, ele está propondo de colocá-lo na mídia. Eu vou aceitar a proposta dele e vamos ver como é que funciona esse negócio. Que eu não gosto de mexer muito com o Instagram. Mas é importante hoje. É importante. Você que é o cara da comunicação, já fez história, já está na história, primeiro ator indígena, né? Pelo menos que com uma carreira aí, que belíssima carreira que você tem aí, né? Então, eu acho que agora precisa ganhar as mídias sociais aí, que é a realidade do momento agora, né? Exatamente, você está falando, eu acho que é muito importante assim, porque eu não vou ser um líder indígena, eu vou deixar um recado para os seguidores que acompanham a cultura indígena, Sumai Sumai Chuai, Awansi Pinguaré, Ratitina Guarihuna, Pamel Pé Ariporanté. Isso foi a oração que eu fiz para quem está ouvindo a gente. Que bonita. Não entendi nada, mas te agradeço aí a oração. Não entenda a reza. Isso, tá certo. Então tá bom, meu querido, muito obrigado aí, uma simpatia, aprendemos muito contigo aí. Vamos te visitar, vamos lá na aldeia, depois você vai agendar, faço questão lá. Eu espero ser bem recebido como fui lá pelos Bororós. Os Bororós foi um espetáculo. Na comunidade, tem as melhores recordações. Chegou lá no Rio de Janeiro, comunidade, Zeca Pagodinho, tá na comunidade. Tá na comunidade. Tá feito. Faz parte. Nós vamos